Porto 360. Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Mas recentemente nós tivemos o segundo encontro Porto e Mar, que debateu uma série de pontos relacionados à desestatização do Porto de Santos. E para fazer um resumo e te trazer todas as informações desse evento, eu convidei essa semana Gesualdo Silva, que é diretor-presidente da ABTP. Gesualdo, obrigado pela tua presença e a tua disponibilidade para bater esse papo aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço aqui o convite. Estive presente aí nesse segundo evento que você fez. Aliás, é um evento sensacional. Não só a forma que você estruturou, deixou todos os participantes bem à vontade para discutir o assunto e foi bastante proveitoso. Parabéns aí essa iniciativa sua com a tribuna. Eu te agradeço, Gesualdo, e já quero tratar dos bastidores com você, né? Eu gosto sempre de falar isso. Você falou do evento, da estrutura do evento, e nós demos uma repaginada, né, no encontro Porto e Mar. Ele tinha um modelo, ele tinha um formato, e agora tem esse novo formato. O que você achou desse novo formato ali, da mesa de debate, de colocar as autoridades ali, para que a gente possa debater esses temas para o nosso setor, né, que são muito importantes? O Marcos, a minha percepção foi o seguinte, é que o modelo anteriormente ficava uma coisa assim, muito um pouco afastada. Nós ficávamos lá dando as nossas opiniões, respondendo simplesmente algumas perguntas, mas uma participação um pouco mais, sabe, mais alheia. Da forma que foi colocada agora, até aquela mesa ali no centro, todos sentados à mesa, a plateia ali, né, em volta, ficou um ambiente mais aconchegante, um ambiente mais de diálogo, de discussão mesmo, né? Nos sentimos como se estivesse, alguém já lhe falou isso, como se estivesse na nossa sala, numa conversa, num bate-papo. Foi um evento que foi uma grande reunião, né? Eu posso dizer. E a gente estava muito à Exatamente. vontade, o secretário Piloni, muito à vontade, a Flávia Takafashi, discutindo em prol da solução, né? Não discutindo exclusivamente problemas. Eu senti isso na mediação do evento. Percebi que todos ali estavam dispostos a olhar para a solução e não olhar para o problema. Foi isso, Gesualdo? Exatamente. Ficou um evento assim, bastante cooperativo, né? A forma como ela foi colocada, a forma como o evento foi conduzido, fez com que a gente realmente se sentisse ali participante da solução dos problemas. Então, foi bem diferente, vocês estão de parabéns com essa repaginada e, de fato, a gente ficou bastante à vontade para discutir os temas ali, foi muito interessante. Gesualdo, eu, quando comecei a trabalhar a agenda desse evento, né, e quando, na verdade, o setor pediu para a gente falar da desestatização, eu sempre pontuei que a gente precisava fazer uma audiência pública, né? Antes da audiência pública, fazer algo especificamente técnico, não político, debater tecnicamente esse tema com as principais autoridades. E aí eu trouxe 4 pilares, né, que eu achava importante, pelo menos isso dentro da minha percepção, que é a questão da regulação, a questão da estabilidade jurídica, a questão da mão de obra e a questão da competitividade. E aí eu quero agora tratar desses 4 pilares aí com você. O primeiro pilar é o pilar da regulação. A Flávia Takafashi fez a apresentação dela e me parece que existe uma preocupação gigantesca do setor com a questão da regulação posterior à desestatização, porque isso pode afetar de forma significativamente, principalmente os concessionários que lá hoje estão, né? Qual foi a tua percepção desse painel, da relação desta regulação que é tão importante para o nosso setor? Costumo dizer que não precisa ser excessiva, mas também ela não pode deixar de existir. E esse ajuste fino, ele é importantíssimo, né, para que a gente possa ser competitivo, que foi o último painel. Exatamente, Marcos.
A regulação, Maxwell, ela tem que ser customizada à característica do regulado, daquele setor regulado. Eu explico melhor. O setor portuário é um setor um tanto híbrido, um pouco diferente do setor rodoviário, do setor ferroviário. Explicando melhor é o seguinte, o setor portuário, desde 93, nós já trabalhamos já houve uma desestatização. Os privados já estão dentro do porto organizado. A operação é feita pelos privados. Só que essa operação, esse ambiente, esse mercado, vamos dizer assim, ele é totalmente competitivo. Né? Dois terminais dentro do mesmo porto organizado competem por carga e por usuários ali dentro, né? Pelos clientes, entre portos organizados, entre terminais dentro do porto e fora do porto, então é um ambiente competitivo. Então, esse ambiente exige um tipo de regulação menos intrusiva, porque o mercado regula. Né? O mercado é suficiente para regular. E lembrando que nesse ambiente de exploração portuária não existe monopólio não com relação à carga, porque a carga escolhe o porto que ela quer ir. Claro. Tanto você vê a quantidade de terminais privados que tem no Brasil, a quantidade de licitações que foram feitas, né? Nós vimos aí agora muita carga saindo pelo Arco Norte. Então, a carga tem liberdade, não existe monopólio. Então, de qualquer forma, neste caso, o mercado ele regula. Então, a regulação, vamos dizer assim, do órgão governamental tem que ser o menos intrusível possível, porque se ela for intrusiva, ela acaba comprometendo a dinâmica do mercado. Então, esse é um ponto. Agora, no caso específico dessa desestatização que está sendo feita agora, é da autoridade portuária. E a autoridade portuária, ela faz atividade monopolista. É ela que faz a concessão, a administração do canal. Você não tem um outro canal para entrar num terminal. É aquele canal. Então, esse serviço que ele vai prestar é um serviço monopolista, não tem outro que possa prestar dentro daquele porto, portanto, ela vai praticar tarifa. E aí sim, a regulação é diferenciada. Em ambiente de monopólio, precisa ter essa diferença. Então, foi nesse sentido que esse painel trouxe a claridade, né? E a Flávia Takafashi, ela foi muito feliz na colocação dela. Ela fala que a ANTAQ, sim, está acostumada, porque hoje eles já fiscalizam a autoridade portuária, que, apesar de ser pública, não deixa de ser monopolista também. Né? Só que, quando passar isso para um privado, né, porque, assim, uma atividade monopolista com o governo ele é sujeito a tudo aquilo que a lei fala. Ele tem que agir estritamente no rigor da lei. E já o privado, ele é livre para fazer aquilo que não é proibido por lei. Né? Então, muda um pouquinho essa regulação, mas deu a entender que a ANTAQ, sim, já tem um bom caminho aí pela frente, né? Haverá necessidade de algum amadurecimento, e nós estamos contribuindo, né, na consulta pública, na interlocução direta lá com o governo, com mecanismos que possam ajudar a tornar essa regulação, esse ambiente mais estável, né, e que não afete a competitividade nem traga conflito de interesse para o ambiente. Sabe o que eu percebi, Gesualdo, e eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso, ao término desse painel, né, do painel da regulação, com todos os presentes que ali estavam, é que nós precisamos de regulação, sim, como você colocou, mas não de intervenção, né? A intervenção é que acaba atrapalhando o nosso processo, não só operacional, mas comercial dos portos do Brasil. O que a gente precisa é de regulação. E a Flávia foi muito feliz numa colocação que ela fez, e eu levei isso para mim, dizendo que a ANTAQ, né, como agência reguladora do setor, precisa ter uma habilidade muito grande de gerenciar esses conflitos. Essa foi a tua percepção também? Como é que você saiu avaliando, né, esse painel? Eu também achei bastante interessante, e qual o recado que eu entendi com isso, né? É que na medida do possível, né, de acordo com o público que ela vai estar regulando, ela vai tender mais a uma regulação ex post, né? Ou seja, deixar mais livre e atuar no caso de denúncias, no caso de abusividade. Né? Isso aí, Maxwell, como eu disse, funciona muito bem
para a regulação e fiscalização da operação portuária, né? Agora, voltando, com relação à desestatização da autoridade portuária, que haverá um monopólio, aí sim precisa ter um cuidado maior, sobretudo com relação à prática de tarifas, à prática mesmo, né, algumas atitudes que podem ser anticoncorrenciais. Isso aí precisa ter uma abordagem um pouco mais diferente. Mas a gente vê a ANTAQ hoje caminhando numa linha mais também de uma regulação responsiva, né? Ou seja, aquele que responde bem, né, ao processo regulatório, ou seja, aquele que anda na linha, a ANTAQ vai deixar aquele mais tranquilo, né, ele vai ter mais liberdade de ação. E aquelas empresas, né, aqueles comportamentos, né, mais abusivos, sim, ela vai ter um olhar mais especial, mais próximo. Isso aí é que se procura fazer no mundo inteiro, né, nas maiores aí potências, usam dessa forma. Vamos partir para o segundo painel, né, que foi bastante debatido com a presença do secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, Diogo Piloni, né, uma mesa rica, né, com uma série de autoridades também, o próprio Clítio, da BTP, nós tivemos ali o almirante Murilo, da ATP, dentre outras personalidades que ali estavam conosco. E aí nós percebemos ali, particularmente falando, né, essa foi a minha visão, uma preocupação muito grande com o prazo proposto, né, para fazer a desestatização, uma vez que ano que vem é um ano político, né, e aí existe tudo que a gente já conhece dentro do nosso país. E o Clítio foi muito cirúrgico na colocação, e aí eu queria ouvir a tua opinião também, Gesualdo, de que o processo tem que estar extremamente redondo para passar no TCU, porque se tiver qualquer arranhão no processo, vou dizer assim, né, a gente retorna e aí tem uma possibilidade muito grande disso não acontecer em 2022. Como é que você avalia isso? Ô, Marcos, de fato, né, assim, esse cronograma e, sobretudo, para Santos, né, dada a característica do Porto de Santos, 70 arrendamentos, né, é o maior porto aqui da América do Sul. Então, em termos de movimentação, realmente precisa olhar com bastante critério, com bastante cuidado, e esse prazo que se tem, né, a partir de agora em outubro é que que eles devem receber a documentação final e começar uma consulta pública, né? Então, de fato, eu compartilho aqui da posição do Clítio, parece-me que o prazo é bastante curto, sobretudo com relação ao ano que vem, né, que também vai ser um ano de eleições, essa coisa toda. E nós aqui vamos ter que olhar, né, nós, o setor privado e toda a comunidade, vamos ter que olhar com bastante carinho esse processo, né, porque é uma concessão aí para mais de 30 anos, né, e o maior porto, então isso aí não podemos ter problemas com relação a isso, tá? Então eu acho sim que o prazo é curto, eu acho que vai ter que haver mais de uma consulta pública, Maxwell. Nós aprendemos isso aqui com a Codesa, né, onde houve uma consulta pública, nós fizemos várias sugestões e hoje nós não sabemos ainda a versão final que está sendo trabalhada no Tribunal de Contas da União, que inclusive está até sob sigilo, e nós estamos pedindo para quebrar esse sigilo para a gente poder ver e ver como as nossas contribuições foram colocadas, porque, volto a dizer, não trata simplesmente de uma licitação de arrendamento, é de um porto como um todo, é uma coisa nova que está sendo feita, né? E no caso de Santos vai ter que ser olhado. E volto a dizer, uma preocupação muito grande que foi tema desse painel, que é a questão da segurança jurídica, né? Porque, como eu disse, o sistema portuário é diferente do rodoviário, né? Por exemplo, quando foi feitas as concessões, não tinha ninguém operando, era o governo que operava tudo. Agora, as concessões do porto, não. Já temos privado lá dentro que tem contrato com a administração e esse contrato vai ser convertido, né, em contrato privado. Então, é importante que a palavra final, né, seja do arrendatário. As alterações contratuais que foram ser feitas, né, em função dessa migração, não podemos deixar de que a palavra final seja do arrendatário, que ele tem essa segurança jurídica do contrato que ele fez. Então, são essas questões, né, e só aproveitar para registrar, né,
Nós somos favoráveis à BTP, como o Clítio, né, declarou aí, a BTP, não só a BTP, todas as associações da coalizão, nós somos favoráveis à desestatização. A gente acha que sim, que é uma grande possibilidade, um grande instrumento, mas esses detalhes precisam ser vistos com rigor do detalhe para que não acontecer aquilo que o Clítio falou, né? A gente vê os anjos, os deuses, mas não conhece ainda os demônios que podem estar escondidos atrás desse processo. Então, nós precisamos ver essas limitações, a gente precisa antecipar isso e colocar mecanismos que mitiguem essa questão. Então, essa é um mecanismo, por exemplo, para garantir a segurança jurídica, é justamente esse, que a palavra final da migração, ou seja, o que muda no contrato, o que não muda, exceto a retirada das cláusulas exorbitantes, seja do arrendatário a palavra final, porque ele tem um contrato firme, né? Você falou do Clítio, né? Que o Clítio usou um exemplo bastante objetivo, e eu gostei bastante também do exemplo dele. Eu costumo sempre falar isso também, que falar de Porto para quem é de Porto é muito fácil. A gente tem uma audiência enorme aqui, né? E as pessoas muitas vezes querem entrar dentro desse cenário portuário e entender um pouco o que acontece. E eu comentei isso na mesa de debates, né? Nessa relação da segurança jurídica, eu tenho a seguinte percepção, que é um jogo de basquete, né, Gesualdo? Então, a gente está indo lá para fazer a cesta decisiva, estamos em frente ao garrafão. A hora que a gente vai arremessar, o juiz apita, fala assim, olha, agora o jogo não é mais basquete, agora é futebol, você está com a mão na bola e é pênalti para o adversário. É isso que acontece muito dentro do setor portuário, né? A gente tem uma regra, o contrato é assinado com base naquela regra, e depois que você assume esse contrato, né, as empresas assumem esse contrato, a regra vai mudando no meio do caminho. Isso é muito prejudicial para o nosso negócio. E eu acho, francamente falando, que nesse painel da estabilidade jurídica, essa é a maior preocupação, ou seja, o que já foi assumido tem que ser cumprido, né? Ele não pode ser alterado por um novo player que venha a estar no mercado. Esse player, ele não pode ter a possibilidade, por exemplo, de cancelar um contrato, né? Ou rediscutir um contrato que já foi pactuado anteriormente. Essa é a maior aflição do setor, Gesualdo? A segurança jurídica, sem dúvida, é uma das grandes aflições, como também a clareza dos investimentos que esse concessionário terá que fazer, né, para o desenvolvimento do porto, né? Nós, quando assinamos um contrato de arrendamento, tem lá todos os investimentos que vamos fazer, quando, o que se espera com aquele investimento, né? Isso também precisa estar nesse contrato, né, desse arrendatário. Mas a questão jurídica, Marcos, você resumiu muito bem, já é uma questão hoje, né? Já é uma questão hoje em que a gente assina o contrato, aí muda a lei no Congresso, vem uma resolução, ou seja, às vezes falta a gente precisa de uma previsibilidade. Segurança jurídica, isso significa, né, uma previsibilidade, inclusive, da regulação. Não Sim. pode a regulação também, no decorrer do tempo, ir mudando. E agora vem um fato novo, que é justamente isso, vem um privado tomando o lugar do público, da autoridade portuária pública, e cujo principal interesse desse privado, claro, é econômico, não tem dúvida, qualquer privado, o principal interesse é econômico. Então, esse fato, essa migração de contrato, precisa ter a devida segurança jurídica, que é isso que nós falamos. Se deixar a palavra final de como vai o contrato, né? Ou seja, a palavra final que a gente quer dizer é o seguinte, se não chegar num acordo, o contrato vai do jeito que está. Só tira as cláusulas exorbitantes. Pronto. Sim. Então, isso já é uma manutenção da segurança jurídica. E esse também concessionário que vai entrar, ele precisa ter também a segurança jurídica de que durante todo esse período, aquilo que ele está pactuando, né, e algumas coisas que ficarem ainda da responsabilidade do governo, que vão ser cumpridas para que ele possa fazer o trabalho dele de forma adequada e não atrapalhe também os arrendamentos que estão lá. Então, a segurança jurídica realmente é um fator relevante que tem que ser olhado em todos os pontos. Eu fiz essa pergunta para o secretário e eu quero te fazer também, Gesualdo. Só entre nós dois aqui, né? Vamos fingir que ninguém está ouvindo a gente, né? Que não temos essa audiência tão grande quanto a gente tem. E aí eu quero te fazer essa pergunta. O ministro é o grande pai, né? O ministro Tarcísio é o grande pai desse processo,
todo de desestatização no nosso país, desses investimentos, das concessões que vêm ocorrendo. Muito possivelmente, ano que vem, ele deva sair para se candidatar, né, a algum outro cargo público. A saída do ministro interfere nesse processo de desestatização, uma vez que nós somos um país tão politizado como o Brasil o é? Então, Marcos, eu também vou responder como o secretário Pilloni, na realidade, né? O ministro Tarcísio, de fato, ele é um expoente, ele é um alavancador, né? E ele tem uma disposição de trabalho muito grande. É óbvio que ele influencia tudo o que ele faz, ele coloca o peso da liderança dele. E, claro, isso vai ser sentido, sem dúvida vai ser sentido, né? Mas tem uma outra coisa que ele faz também, que ele se, vamos dizer assim, alinhou de pessoas, né? Ele colocou perto dele pessoas também que têm esse ímpeto também e que compraram essa dinâmica dele. Tanto é que ele fala o tempo todo, né? Eu estou cheio de camisas 10, então é muito fácil para eu conseguir. Então, assim, ele, de uma certa forma, ele garante essa sucessão nas várias secretarias, tá? Então, respondendo, como o Pilloni falou, né, os processos estão ficando mais amadurecidos. Então, quanto mais amadurecido, menos impacto eles podem sofrer aí com essa saída. Eu não tenho dúvida, a saída dele sim, é sempre impactante, mas eu acho que da forma que está sendo conduzida, os processos encaminhados, né, eu acho que vão continuar sim. Tá? Vou mudar. Eu poderia, francamente falando, né, como foi no evento, Gesualdo, eu poderia ficar aqui mais umas 4 ou 5 horas tranquilamente falando desse painel da estabilidade jurídica, né, falando aí de expansão do Porto de Santos, como é que isso poderia ser possível, como dar a tranquilidade para os novos investidores, mas o nosso tempo aqui, ele é um limitador para que a gente debata tudo isso. E aí já fica meu convite, tá, Gesualdo? Quero você de novo aqui no Porto 360 para que a gente debata ainda mais esses temas, porque eu acho que ainda temos muito assunto, né, para discutir. Eu acho que não é muita água para passar embaixo da ponte, né, mas muita água para passar em cima do túnel, porque tem que ser túnel, não tem que ser ponte. Exatamente. Ainda tem uma reforma tributária também, que é uma pauta boa aí, viu? Exato, exato. Esquece, Mas não. deixa eu mudar para o outro painel, que é o painel da mão de obra, né? O Hudson Carvalho, ele foi muito feliz na apresentação dele, e quando eu fui motivado a fazer esse painel da mão de obra, o Hudson foi a primeira pessoa que me veio na cabeça, porque eu sabia que ele teria a habilidade de compilar o problema, né? De realmente colocar o problema para nós como ele o é. Ou seja, nós temos hoje muitos trabalhadores braçais, né? Uma alta oferta desses trabalhadores braçais e pouca oferta de vaga para trabalhadores braçais. Por outro lado, nós temos uma oferta muito grande desse novo perfil do trabalhador portuário, né, envolvido com tecnologia principalmente, tem muita oferta de vaga, eu vejo empresas aí completamente transtornadas para achar funcionários, até por isso nós fizemos aí um reality show do setor portuário para mostrar como é esse processo de contratação, né, eu acho que a gente foi muito feliz nesse sentido, e tem muita oferta de vaga e não tem pessoas para trabalhar. Essa é uma grande preocupação do setor no processo de desestatização. A mão de obra não tem que fazer parte dessa audiência pública, de que forma a gente vai trazer essa nova geração, né, ou atrair essa nova geração para ficar no setor portuário também, uma vez que um dia o Maxwell vai se aposentar, o Gesualdo vai se aposentar, isso é o ciclo natural da vida. A gente precisa preparar essas novas lideranças. Como é que você avalia isso, Gesualdo? Marcos, perfeito. O que está acontecendo hoje, Marcos, infelizmente, é fruto de uma situação monopolista que acontece somente no setor portuário, que no momento, né, acha-se que pode ser favorável, mas é totalmente desfavorável ao trabalhador e ao empresário. Hoje nós temos aí, vamos dizer assim, um monopólio do ógimo, né? Hoje, todos os trabalhadores avulsos são registrados pelo órgão, excelente, eu acho que os trabalhadores avulsos são necessários, o Porto tem esse perfil, ele precisa dessa carga, mas hoje nós temos também
muitos contratos já firmados, com uma carga bem definida, né? E que justifica você ter seus próprios trabalhadores ali vinculados e não sazonais, né? Mas hoje existe, a 12.815, houve uma mudança nela, né? Em que, quando você vai contratar um trabalhador a vínculo, para você contratar de forma para você, hoje você, por exclusividade, você tem que selecionar dentro aqueles que estão lá dentro do órgão, dos trabalhadores avulsos do órgão, ou seja, você não tem liberdade de ir ao mercado e fazer essas escolhas. Infelizmente, por isso ser um monopólio, nem sempre esse pessoal foi treinado devidamente, né? Não houve uma renovação, né, quando tem alguns trabalhos aí, alguns levantamentos que foram feitos, né, com relação ao perfil dos trabalhadores no órgão, dos trabalhadores avulsos que hoje estão aí nos órgãos, né, a gente vê uma faixa etária bem mais elevada, nós vemos também um nível de escolaridade mais baixo, em contrapartida aos trabalhadores que foram vinculados. Então, uma das primeiras coisas que precisa ser feita para o bem do setor, para o bem dos trabalhadores, né, é, de fato, acabar com essa exclusividade, de tal forma que as empresas possam ir no mercado, possam fazer os seus treinamentos. Nós tivemos caso aí em Santos mesmo, né, de uma empresa precisando de várias contratações, fez a solicitação lá pelo órgão e não teve a competência, não apareceu ninguém, tanto é que o juiz deu causa para que ela pudesse ir ao mercado, justamente porque não localizou, senão ela teria que diminuir a sua produção. Então, eu acho que para resolver esse problema, passa por isso aí, para a resolução dessa questão aí do monopólio, né? E sim, treinar esse pessoal, não tem como, o setor portuário está inovando cada dia mais, não tem jeito, isso faz parte, né? Hoje, as máquinas, né, do porto, por exemplo, são equipamentos caríssimos para serem operados, equipamentos que custam mais de 10, 15 milhões a sua unidade, né, cada vez mais com coisas computadorizadas, com painéis, e muitas vezes escrito ali em inglês. Então, a pessoa precisa de um nível de formação, né, de um nível de escolaridade até para absorver essa informação. Tá? Então, isso está acontecendo no setor portuário, em outras partes aqui também do Brasil a gente vê que acontece isso, essa necessidade de formação, mas claramente nós estamos passando por isso. E nós temos um outro problema, que todos os empresários eles fazem aquele recolhimento, né, para o Fundo de Desenvolvimento Profissional aí, marítimo e dos portuários, e esse dinheiro não volta em treinamento, né? Recentemente aí tinha quase que 1 bilhão lá nesse fundo que é administrado pelo IDPC, contingenciado e agora foi transferido para a União, só tem um saldo lá de 60 milhões. Ou seja, acaba esse valor que as empresas recolhem para esse treinamento não sendo usado como deve ser usado, acaba isso aí se transformando num outro imposto. Nós somos obrigados a fazer o treinamento do nosso pessoal e obrigados a contratar também diretamente dentro dos avulsos e, na maioria das vezes, não está tendo na quantidade suficiente. A alteração que a gente precisa fazer, e precisa fazer com urgência, é mudar de exclusividade para prioridade e preferência. Toda vez que for contratar, vá lá dentro dos avulsos, no órgão, e vê se tem as pessoas com a disposição, com a capacitação necessária. Só e somente se não tiver, vai e pega fora do mercado. Então, isso é uma coisa que via funcionando e funciona muito bem, em que você valoriza, sim, né, a classe dos avulsos que estão aí quando você for fazer contratação a vínculo, mas você não fica exclusivamente só ali. Uma vez que não tem o recurso, você tem a possibilidade de buscar fora aí no mercado, aí mesmo em Santos, né, em toda a comunidade santista. Resualdo, deixa eu te fazer um questionamento, né, com toda a liberdade que eu tenho com você, porque nesse painel, eu não sei se você reparou, mas muitas pessoas repararam, né? A gente tinha o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, né? Eu fiz questão de trazer a estiva, porque eu acho extremamente importante. Eu sempre falo isso para todo mundo, que eu me sinto totalmente habilitado para falar da estiva, porque o meu melhor amigo é estivador. Então, eu conheço muito bem os anseios, as dificuldades, né, do trabalhador portuário. E eu fiz uma pergunta, não só para ele, mas também para o Pio, que é o desembargador do TRT, né, eu acho para o advogado Lucas Rênio, ou seja, para as pessoas que estavam ali, e eu particularmente não fiquei contente com a resposta. Não contente ou não satisfeito, vamos dizer dessa maneira, né? Nós temos um PDZ,
que está projetando um crescimento fabuloso para o Porto de Santos, né? Então, isso é crescimento. Então, nós estamos discutindo o crescimento. Não vamos olhar para o efeito, vamos olhar para a causa. Se o Porto vai crescer da forma como ele está sendo proposto ou planejado, e existe a obrigatoriedade do vínculo, eu coloquei essa pergunta no evento. Como é que a Estiva vai se preparar para acompanhar esse crescimento? E essa resposta eu não consegui, né? Olhando, na verdade, para o emprego, né? Porque se vai crescer, vai precisar de mais gente. E como é que vão preparar essas pessoas ou atrair essas pessoas? E nenhum deles teve a resposta, pelo menos, que eu achasse conclusiva, né? Ou olhando para isso. Volto a afirmar, essa não é uma preocupação também da desestatização, uma vez que já tem um PDZ na mesa falando sobre isso? Sem dúvida, Marcos, é uma das preocupações, sim, e volto a dizer, né, esse crescimento ele só vai ser suprido você tendo liberdade de pegar os trabalhadores de todos os pontos. Não dá para a gente ter um canal único dessa forma. Precisa de treinamento, é por isso que nós estamos falando a questão da exclusividade. Você não pode ter uma via única de onde você pega. Nós vamos ter que pegar trabalhador de tudo quanto é lugar. Santos vai ter que pegar não só de Santos, vai ter que buscar onde tiver o recurso para atender essa necessidade e também a busca, né, de automação na medida do possível. Claro. Né, na medida do possível tem que ser colocado. Então, todas essas frentes têm que ser abertas. Todas as possibilidades têm que estar à mesa, senão a gente não consegue atender. Falo também com relação à infraestrutura. Hoje aí está tendo uma visita muito grande no Porto de Santos para ver a questão ferroviária. É essencial os investimentos ferroviários. Não dá para ficar descendo muito mais caminhões a Santos, para Santos. Com isso vai diminuir? Não, diminuir os caminhões? Não. A gente precisa aumentar o ferroviário também, porque a carga está crescendo. Então, todos esses modais são necessários. Então, o ferroviário e o rodoviário são extremamente necessários e todos vão ser estressados para poder atender a essa carga. A mesma coisa a mão de obra. Nós vamos ter que estressar todas as possibilidades trabalhistas possíveis para a gente atender essa demanda. Nós vamos ser pressionados, mais cedo ou mais tarde, a pressão já está à porta. Sim. Eu acabei de falar um caso no Porto de Santos, né, que não achou mão de obra. Isso está acontecendo também no Rio de Janeiro agora. Entendeu? Então, assim, precisamos resolver essa questão. Se impõe. E volto a dizer, tem espaço para todos. Não é uma questão seletiva, é uma questão que a gente precisa de todos. Você mesmo falou, e agora? O crescimento vai exigir cada vez mais gente especializada. Então, nós temos que estar abertos, temos que treinar esse pessoal, temos que começar a treinar já esse pessoal, temos que estar identificando esses treinamentos o mais rápido possível, extratenando, fazer convênios com a CNT, com quem for necessário, até com as universidades, escolas técnicas, né? A gente precisa treinar esse pessoal o mais rápido possível e ter a possibilidade de buscar esse pessoal onde ele estiver. Se estiver no órgão, peguemos no órgão, mas se estiver fora do órgão, tenhamos a possibilidade também de complementar com o pessoal fora. Gesualdo, o tempo passa muito rápido. Eu, francamente falando, adoro bater papo com você, porque a gente vai até tarde, né? Se deixar aqui, tem 1 milhão de perguntas na minha cabeça só com essas tuas colocações. Você trouxe aí problemas do transporte rodoviário, a questão da malha ferroviária. Eu já tinha umas 5 perguntas para te fazer aqui, mas eu preciso pular para o último painel, porque o tempo, como eu disse, é o nosso limitador. E aí eu vou te fazer somente uma pergunta desse último painel que me marcou bastante, que foi a posição do Fernando Biral, que é o presidente aqui da Santos Port Authority, né? Que algumas das pessoas lá presentes disseram que a gente estava indo numa velocidade muito grande para a questão da desestatização, e a gente precisava ir um pouquinho mais devagar. E eu gostei muito da resposta do Fernando Biral, porque o Fernando Biral diz o seguinte: no passado a gente reclamava que o governo ia devagar, e agora nós estamos reclamando que o governo está indo muito rápido. Qual é o equilíbrio disso, né? Porque é verdade, né? O nosso setor clamava muito pela lentidão do governo, dos últimos governos, né? Uma preocupação enorme com isso. E hoje esse governo é um governo muito rápido. A gente tem que achar o equilíbrio. Será que beber água demais também não faz mal, né? Apesar de água ser muito bom para a saúde? Nem colocar o pé dentro da geladeira e a cabeça dentro do forno, você não vai ter um equilíbrio da sua temperatura adequada no meio, né?
Na realidade, é o seguinte, disseste bem, né? Nós reclamávamos muito da morosidade do governo, principalmente aqui nas questões de autorização de investimentos, né, nas licitações, mas mudou bastante, né, Maxwell? Mudou muito. De 2019 para cá, foram 29 arrendamentos licitados. Foram cerca de praticamente 100 autorizações de novos terminais privados que foram autorizados. De 2013 para cá, nós tivemos, no meio do caminho, o Decreto 9048, que trouxe uma série de inovações e que possibilitou uma série de agilidade no tratamento do setor, até o prazo aí de 70 anos, que tornou o negócio mais objetivo. Com a Lei 1447, que foi a medida provisória 945, também vieram outras coisas, né? Como esses contratos aí de uso temporário, né? Para você experimentar determinadas cargas, né? Esses contratos simplificados, até mesmo a contratação por dispensa de licitação, né? O governo se capacitou, a gente viu ele se capacitando e respondendo a uma velocidade um pouco maior. Então, nós não estamos também no estágio que a gente estava lá atrás, né? O estágio que a gente estava lá atrás, nós tínhamos aí o governo com uma Portos totalmente deficitária, coitado, empregados aí com 70 anos de idade sem poder aposentar, com risco de aposentadoria. Nós tínhamos a maioria das companhias docas deficitárias. Hoje, o que o governo tem declarado aí? Todas elas faturando, com lucro, né? Então, assim, nós estamos num outro momento. Então, o patamar de comparação agora é outro, tá certo? Então, quando a gente fala assim, olha, a gente acha que pode estar indo um pouco depressa, porque já vai privatizar a Codesa e, na sequência, Santos, né? Não esperaria um pouquinho a Codesa para ver... E Itajaí, então já tem outros à frente, né? Mas o governo está acreditando numa modelagem que ele fez e está pegando essa modelagem, vamos dizer assim, com essas premissas básicas, a gente chama de lead case, né? E a tendência é aplicar. Mas o mais importante, Maxwell, é que nós aqui, e especialmente aqui a BTP, que nós temos associados em todos esses portos organizados, né? Nós vamos estar olhando com detalhe cada uma dessas consultas públicas, né, para ver as particularidades locais e fazer as nossas contribuições para que esse processo seja vitorioso em todos os sentidos, que ele venha para cumprir o grande objetivo dele, que é desenvolvimento do porto, que é a melhoria, em última instância, do custo do Brasil. É esse que é o objetivo. Se tudo isso não melhorar o custo do Brasil, se, ao contrário, aumentar o custo do Brasil, né? Não faz o menor sentido. Gesualdo, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa e eu, como sempre eu faço, né, eu gosto de comunicar de maneira opinativa, né? Quando você fica... Eu aprendi isso, né? Quando você fica em cima do muro, você acaba arrumando problema com os dois lados, né? E eu tenho a minha percepção e vou cravar aqui com você. Ainda não tinha feito, mas eu vou cravar. Sou favorável à desestatização, eu acho que é um processo extremamente importante para o Porto de Santos. Acho que não dá tempo de desestatizar até as eleições de 2022, até o final do ano de 2022. Acho que é muito complexo, um porto muito grande. Eu acho que a gente corre um risco de inúmeras judicializações nesse processo, se a gente fizer nessa velocidade, mas com a reeleição do atual presidente, eu acredito fielmente que isso vai acontecer. Se o Jair Bolsonaro não se reeleger, eu acho que tem um risco de mudança de rota aí de novo no caminho, como a gente habitualmente está acostumado. Essa é a minha percepção e o meu entendimento em relação a essa questão da desestatização. Meu presidente, muito obrigado pela presença aqui, fico muito feliz, quero, como disse antes, te convocar, não é nem convidar, hein? Quero te convocar para estar aqui mais vezes, porque esse bate-papo é de muita qualidade e muito produtivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. E convocação já está aceita. Convocação a gente não recusa, não tem nem como, né? Mas é um prazer estar aqui. Realmente foi um papo muito bom. Teria mais coisas aqui para a gente conversar, mas temos o tempo aí. Estou aqui à disposição, Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gesualdo. Eu vou ficando por aqui, como você já bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360.
Patrocínio Rumo. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Eldorado Brasil. Apoio Prefeitura de Santos. Apoio institucional